E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Vou trazer aqui hoje para vocês, pessoal, um pequeno comparativo e as minhas primeiras impressões aqui do Redmi Note 11 convencional, ok? Um pequeno comparativo com o Redmi Note 10 e por que eu acho que não vale a pena o upgrade se você já tem o Redmi Note 10, beleza? Pessoal, esse Redmi Note 10 já me acompanha há bastante tempo, é um companheirão do dia a dia, só que ele ficou... A memória só de 64 para mim ficou pouca e eu precisava de um 128 pelo menos. E aí eu resolvi escolher esse daqui porque eu confio bastante na linha Redmi, né? Aqui em casa tem todos da linha da Redmi, desde o Redmi 6, tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e agora o 11. Sempre confiei bastante na linha Redmi. Só que esse aqui, pessoal, me decepcionou, tá? Por alguns motivos eu vou explicar para vocês. Talvez a Xiaomi quis colocar um aparelho realmente mais de entrada, colocar um aparelho que realmente agradasse aí as massas, né? Para fazer o aparelho vender igual pão quente, né? Seguindo a fama aqui do Redmi Note 10. Mas, na minha opinião, foi um tiro no pé porque deixou vários clientes, inclusive eu, desapontados. Eu vou dizer por quê, ok? Bom, primeiro vamos falar aqui das características e das vantagens que ele tem, tá? O que tem de igual? Bom, ambos têm entrada P2, tá, para fone de ouvido, só que no Redmi Note 10 é embaixo, enquanto no Note 11 é em cima. Ponto para o Note 11, para mim em cima é a melhor posição. Que mais? Você tem som estéreo em ambos, o som é muito bom, tá? O som de ambos é muito legal, tá? Então um ponto bastante positivo. Tela AMOLED em ambos, a tela é excelente, você não vai ter problema nenhum, né, de tela, você vai ter uma tela que vai te satisfazer com certeza bastante. Entretanto, a do Redmi Note 11 dá a impressão de ter um pouco mais de brilho, porque as cores são um pouquinho diferentes, a configuração de cores, o branco é um pouquinho mais branco, e ela já é configurada de fábrica para ter um brilho padrão de 700 nits, enquanto o do Redmi Note 10 vem com a configuração padrão, se não me engano, de 450 nits. Só que o Redmi Note 10 vai até 1100 nits, então contra o sol, etc, vai dar um pouco mais de brilho. O esquema de cores é um pouquinho diferente, tá? Eu acho que do Note 10 é um pouco mais natural, enquanto no Note 11 ele é um pouquinho saturada, lembra um pouco os celulares da Samsung com AMOLED, tá? Embora não seja tão exagerado quanto os celulares da Samsung, mas é um pouquinho menos natural do que o Redmi Note 10. Então, muito embora a tela do Redmi Note 11 tenha 90 Hz contra 60 aqui do Redmi Note 10, eu ainda prefiro a tela do Redmi Note 10 porque pelos fatores que eu citei anteriormente, ok? Em termos de construção, ambos são bem parecidos, tá? Eu acho essa traseira do Redmi Note 10 mais bonita, embora você não precisa nem chegar perto, já enche de marca de dedo, enquanto aqui do Note 11 tem essa traseira um pouco mais fosca, que isso evita realmente essa questão das marcas de dedo, né? Em termos de design não tem muita diferença, em termos de peso também não. Processador, você tem um desempenho muito parecido, Snapdragon 678 aqui no Note 10 contra o Snapdragon 680 no Note 11. A diferença maior, pelo que eu vi, é que vai ter um pouquinho mais de autonomia aqui no Redmi Note 11, mas a autonomia do Note 10 também com ambas as baterias de 5.000 mAh, do Note 10 a bateria também é bastante satisfatória, tá? Em termos de tela, as telas são do mesmo tamanho, tá? São telas ambas em AMOLED, né? E o que a gente pode falar, pessoal, agora da minha experiência de usuário, tá? Qual que vale mais a pena, qual que é melhor entre esses dois? Eu vou dizer para vocês que o Redmi Note 10 é melhor, tá? Se você tem o Redmi Note 10 e está querendo trocar, não vale a pena, tá? Se você quiser hoje comprar o Redmi Note 10, ainda vale a pena mais do que o Redmi Note 11, entretanto hoje ele está mais caro por algum motivo, né? Talvez está acabando o estoque ali, ele está até mais caro do que o Redmi Note 11, portanto o Redmi Note 11 está valendo a pena somente pelo preço, mas o Redmi Note 10 é um celular superior e eu vou falar para vocês agora por que ele é superior. Bom, é claro que o Redmi Note 11 trouxe algumas melhorias, tá?
O Redmi Note 10 ele tem mais brilho na tela, no brilho máximo, tá? Ele tem 1100 nits contra 1000 aqui do Redmi Note 11. Mas a configuração de fábrica, o Redmi Note 11 vem com 700 nits de iluminação padrão, enquanto o Note 10 vem com 450, se não me engano. Então dá a impressão quando você liga que o Redmi Note 11 tem a tela com mais brilho, mas não é verdade, tá? Entretanto, as cores do Redmi Note 10, na minha opinião, são um pouco mais naturais, tá? O Redmi Note 11 lembra um pouco os celulares da Samsung com AMOLED. Tem as cores um pouquinho saturadas, ok? Mas é claro que você pode mexer nas configurações de cores também para deixar do seu agrado, beleza? Bom, agora vamos para o ponto que realmente me decepcionou bastante no Note 11 e que faz com que toda a alegria de você ter um upgrade no celular de uma nova versão vá por água abaixo, vá pelo ralo. O nome dessa decepção se chama câmeras, tá? Você tem uma câmera de 50 quanto uma câmera de 48. Obviamente, então a de 50 vai ser melhor? Não, muito pelo contrário, tá? Inclusive você tem uma diferença muito grande de câmeras aqui, tá? O Redmi Note 11 ele vem com a câmera com sensor da Samsung na câmera principal. Não vou nem falar das outras câmeras porque são basicamente as mesmas. Mas a câmera principal do Redmi Note 11 é uma câmera Samsung, tá? De uma qualidade inferior, embora seja de 50 megapixels, contra uma câmera com sensor Sony com tecnologias Exmor-R, né, da Sony, que reduz os ruídos e melhora bastante a captação de luz com baixa luminosidade. Então isso se reflete em imagens muito mais definidas, em vídeos muito melhores, principalmente com média e baixa luminosidade, em relação ao Redmi Note 11. Nossa, Silmar, mas então é péssimo? Não, não é péssimo. Se você tem um celular de entrada e quer fazer um pequeno upgrade, ok, Redmi Note 11 pode ser uma opção para você, tá? Mas se você já tem, por exemplo, o Redmi Note 10, não faça isso, não faça um upgrade para o Note 11, porque em termos de desempenho são praticamente iguais, né? Em termos de funções também, configurações basicamente iguais. Ambos têm, por exemplo, sensor infravermelho aqui para você poder comandar os seus equipamentos com infravermelho aqui por meio do celular, né? Basicamente as funções que a Xiaomi já tem nesses modelos aqui da Redmi. Mas a câmera é bastante decepcionante, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, Silmar, mas e de dia, né? Eu uso mais de dia, não uso com baixa luminosidade, então não vai fazer diferença. Vai fazer diferença sim, porque o sensor principal aqui do Redmi Note 10 faz um trabalho muito melhor com fotos diurnas, também com boa iluminação. Ele traz muito mais detalhes e muito mais naturalidade de cores, né? Se você vê uma foto tirada com o Redmi Note 10 e vê a cena natural, né, com seus aos olhos nus, você vai ver que é bem parecido, enquanto que do Redmi Note 11 já fica bem diferente. As cores ficam, sei lá, ficam meio saturadas, ficam com uma espécie de borda, né, entre os objetos. Enfim, não me agradou nem um pouco, né? Porque eu esperava um upgrade e não foi isso que eu recebi, né? Inclusive alguns canais, pessoal, dão o Note 11 como upgrade em todos os sentidos, inclusive câmeras, tá? Só que isso não é verdade, tá? Inclusive canais grandes como o Bitec, por exemplo, que é um canal que eu admiro bastante, falou que a câmera do Redmi Note 11 é melhor do que o Note 10. Gente, aonde que ele viu isso? Com certeza ele não fez o teste dessas câmeras. Não tem nem comparação. O Redmi Note 10 é muito superior, tá, pessoal? Não sei se existe um interesse comercial do pessoal para comprar. Espero que não seja isso, né? Mas realmente a verdade é que você vai ter uma decepção em termos de câmeras no Redmi Note 11, tá? Se você já tiver o Note 10, né? Obviamente. Então, pessoal, Silmar, então coloca o Gcam que resolve. Não, infelizmente também o Gcam não resolve. Eu instalei o Gcam, né? Deixa eu ver se tá aqui o Gcam. Aqui o Gcam no Redmi Note 11. Simplesmente ele cria um 1080 60 fps, por exemplo, artificial, mas continua com ruídos, continua com, sabe, com um esquema de cores um pouco ruins, né? Mesmo assim a diferença é bastante grande. A Gcam funciona muito bem aqui no Redmi Note 10, funciona bem também no Note 11, só que
ainda assim fica bem inferior ao do Note 10, ok? Pra vocês terem uma ideia aqui, pessoal, é o que eu estou falando. Se você coloca aqui, por exemplo, na função de vídeo, no Note 10, no Note 11, que seria um upgrade, você tem somente 720p a 30 fps e 1080p a 30 fps, pessoal. O que é isso? O que você fez, Xiaomi? Desculpa, mas ficou horrível isso, né? Inclusive, as versões recém-lançadas traziam também 1080 a 60 fps, só que me parece que o pessoal reclamou bastante de travamentos, enfim, de bugs, e aí nessa atualização a Xiaomi resolveu tirar o 1080 a 60 fps. Embora ele já tenha vindo, pessoal, com essa configuração, eu fiz a atualização, permaneceu a mesma configuração, que é uma configuração ruim. Se você pegar, por exemplo, aqui no Redmi Note 10, olha só as opções que você tem de vídeo: 720 30 fps, 1080 30 fps, 1080 60 fps, que é a minha favorita, tá? E 4K a 30 fps, ok? Era isso, pelo menos, no mínimo isso que eu esperava do Redmi Note 11, e não é o que eu encontrei, beleza? E com a Gcam ele emula o 1080 60 fps, mas mesmo assim a qualidade da imagem não fica comparável ao do Redmi Note 10. Beleza, pessoal? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, coisa que grandes canais às vezes não mostram. E dicas importantes se você pensa em adquirir um celular como esse aqui, o Redmi Note 11. Se o mais é ruim, na faixa de preço dele, talvez seja uma das melhores opções, tá? Agora, se você já tem um celular, por exemplo, um Redmi Note 9 Pro, que eu tenho aqui em casa também, um Redmi Note 10, todos têm um conjunto de câmeras bem superior a esse aqui do Redmi Note 11. Espero que a Xiaomi traga novas atualizações, de repente que aprimore esses problemas, ou mesmo que resolva, né? E também outras versões do Redmi Note 11 que talvez tragam um conjunto físico de câmeras melhor. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Ajuda o nosso canal também comprando pelos links da descrição. Um abraço, até a próxima e tchau!